Olá pessoal, vamos lá, continuando os nossos trabalhos. No nosso vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês um tema que conceitualmente ele é muito importante, seja para uma prova objetiva na qual você tem que saber logo de cara qual o sistema, ou também a importância numa prova discursiva na qual você pode apresentar para o examinador os tipos de modelos que eu vou trazer. E o tema desse vídeo de hoje é sistemas processuais, ou como querem alguns, modelos processuais. Então, sistemas ou modelos processuais. Tanto faz, você pode usar qualquer uma das duas nomenclaturas que o examinador vai compreender a ideia. E esse ponto ele é muito importante, tendo em vista o novo Código de Processo Civil. Ele não repercute só no processo civil individual. Ele também traz óbvias repercussões no processo civil coletivo. Tudo bem? Vamos lá. No nosso ordenamento, a doutrina costuma trabalhar 4 tipos de modelos ou sistemas. Então, 4 tipos de modelos ou de sistemas. Primeiro modelo, chamado de inquisitivo ou inquisitório. Segundo modelo, dispositivo ou adversarial. Terceiro modelo, misto ou híbrido. E o quarto modelo, cooperativo ou de cooperação. Eu repito, são 4 modelos ou sistemas processuais que a nossa doutrina e nosso ordenamento costuma trabalhar. Beleza? Primeiro desses modelos, chamado modelo inquisitivo ou inquisitorial, ou inquisitório, qualquer designativo que saia dessa origem, vocês podem usar. Primeiro ponto que você vai ter que afastar de cara. O fato de você trabalhar com um modelo inquisitivo ou inquisitório não tem nenhuma relação com um processo civil antidemocrático. Essa relação é uma relação equivocada. É a ideia de sistema processual mesmo, no que tange a participação do Poder Judiciário na condução da relação processual. Então não tem nenhuma relação com a ideia de ser um processo pouco ou mais ou menos democrático, tá? A ideia, repito, é justamente como que se dá a participação do órgão jurisdicional. Pois bem, o modelo inquisitório, ou inquisitivo, ou inquisitorial, depende aí do autor que você adotar, como o próprio nome faz supor, ele concentra toda a direção, toda a presidência, toda a condução da relação jurídica processual e do próprio procedimento na figura do juiz. Ou seja, juiz é o sujeito processual central da relação processual. E esse sistema, ele permite inclusive que o juiz possa de ofício praticar determinados atos, desde que a lei não vede de forma expressa. Então, a princípio, o juiz pode até atuar de ofício, desde que, repito, a lei não impeça isso de forma expressa. Mas, professor, será que temos aí o sistema inquisitivo ainda em nosso ordenamento? Sim, não o sistema em si, mas podemos afirmar que existem alguns resquícios. Porque existem hipóteses nas quais o órgão jurisdicional pode atuar de ofício. E é interessante, por exemplo, Daniel Assunção, que para mim é um grande mito, um grande monstro do processo civil, ele fala o seguinte: se você adotar o processo inquisitivo puro, significa que o juiz é a figura central, quase que uma figura totalitária. Ele vai definir os rumos da condução daquele processo. Então, percebam, se você trabalha com esse tipo de sistema, com esse tipo de modelo, os demais sujeitos processuais não podem tentar, de alguma forma, seja convencionada ou provocada, buscar conduzir o rumo da relação processual. Vejam que é totalmente oposto ao que a gente vê hoje com o novo CPC. Então você já percebe que esse sistema inquisitivo, ele não é o sistema adotado no novo CPC, apesar, repito, de você encontrar alguns resquícios, alguns exemplos nos quais o juiz pode atuar de ofício. Exemplo, a ação de reparação, de restauração de autos. Na ação de restauração de autos, o juiz pode começar a relação jurídica processual nova de ofício. Mas essa é a regra? Não. Está lá no artigo 2º do Código de Processo Civil. Ainda adotamos o princípio da inércia da atividade jurisdicional. Beleza? Segundo modelo, chamado modelo dispositivo ou adversarial.
modelo dispositivo ou adversarial. Por este modelo, o sistema processual ele é todo voltado para a conduta dos sujeitos processuais. Então, todo o sistema é voltado para a conduta dos sujeitos processuais. Isso significa, em última análise, que os sujeitos processuais delimitam não só a relação jurídica processual, ou seja, de que forma o procedimento vai ser delineado, como inclusive delimitam a atividade jurisdicional. E o fazem em um regime de paridade de armas, em um regime de igualdade de armas e de oportunidades. Mas, repito, apesar de estarem em um regime de paridade, em um regime de igualdade de armas, eles induzem, eles limitam a atividade jurisdicional com a sua atuação. Então vejam que também não é o sistema adotado no CPC de 2015. Não é? Mas você também encontra resquícios. O juiz não fica limitado ao que foi oferecido pela parte, a autora, por exemplo, pela pretensão oferecida. O juiz não fica limitado à resistência oferecida pela parte contrária, salvo nos casos em que se permite o seu conhecimento ex officio. Então, esse sistema dispositivo, esse modelo dispositivo, ele não é integralmente abrangido pelo nosso sistema. Ele não é adotado integralmente em nosso sistema. Tudo bem? Então, fica atento. É óbvio que o nosso sistema ele adota a paridade de armas. É óbvio que no nosso sistema as partes apresentam as suas demandas para o judiciário. E isso, claro, traz uma limitação à atividade cognitiva. Mas não é só dessa forma que se constrói a relação jurídica processual. Tudo bem? Beleza. Agora começa a ficar mais bacana. O terceiro sistema, lembram que eu falei no início? O terceiro sistema, que é o sistema híbrido, também chamado de misto. Por este sistema, haverá uma junção, um misto, uma mistura dos dois sistemas anteriores. Então, o sistema híbrido ou misto é uma mistura entre o sistema inquisitivo ou inquisitório ou inquisitorial com o sistema adversarial ou dispositivo. E qual é a ideia? Há um equilíbrio entre a liberdade que os sujeitos processuais têm de limitar a atividade jurisdicional e a conduta do órgão jurisdicional frente a essas limitações. Então haverá aí um equilíbrio entre esses dois sistemas. O juiz pode atuar de ofício? Sim, pode atuar de ofício, mas desde que isso não afete a vontade exteriorizada pela parte na demanda. As partes podem delimitar a atividade do juiz? Podem sim, mas não de maneira que impeça o juiz de presidir aquela relação processual, que impeça o juiz de conduzir aquela relação processual. Para alguns autores, esse é o modelo adotado pelo CPC de 2015. Um modelo que tem resquícios inquisitoriais e um modelo que tem aparência, que tem características do modelo adversarial. Fábio Luiz Gomes sustenta isso, Humberto Teodoro Júnior sustenta isso e o Daniel Assunção também sustenta essa ideia. Beleza? Então, parte da doutrina trabalha com essa ideia, que adotou-se o terceiro sistema, o sistema misto ou híbrido. Tranquilo? Já o quarto sistema, o quarto modelo processual, é o modelo cooperativo, de cooperação, comparticipativo ou de comparticipação. Então, repito, modelo cooperativo, comparticipativo, de comparticipação ou de cooperação. Qual é a ideia desse modelo? Por esse modelo, o protagonismo processual sai da figura do juiz. Lembra aquele juiz que era a figura central da relação processual? Então esse protagonismo sai da figura do juiz e passa a pertencer aos sujeitos do processo. Perceba a filigrana. Eu não disse que o juiz não é mais o protagonista. Ele deixa de ser o único protagonista da relação processual. E isso é um dado extremamente importante. Porque pelo modelo cooperativo, significa
que as partes podem construir a ação mais adequada para a resolução do caso concreto. Então, as partes podem construir a ação mais adequada para a solução do caso concreto. E elas fazem isso por meio de convenções processuais. Elas fazem isso por meio de convenções processuais. Mas, professor, precisa ter uma convenção processual para que as partes possam protagonizar a relação processual? Não necessariamente. Não a convenção processual formalizada, é uma convenção processual, estou fazendo uma convenção processual. Não, pode acontecer no bojo de uma audiência, por exemplo. Você pode concordar com a parte contrária e falar assim, não, vamos abrir mão desse recurso? Vamos abrir mão desse recurso, vamos deixar essa sentença transitar em julgado? Perfeito, estamos de acordo. Vejam, isso é uma convenção processual. Mas não está lá, as partes celebraram uma convenção processual. Mas é uma convenção processual. Então vejam que nesse modelo comparticipativo, cooperativo ou de comparticipação, as partes, os sujeitos do processo, melhor colocando, eles protagonizam a relação processual em conjunto. Não há uma hierarquia entre os sujeitos do processo. Contudo, há que se atentar para o seguinte. No que tange à condução do processo, existe um nivelamento no plano horizontal. Então, autor, réu e juiz e Ministério Público estão aqui no mesmo plano para fins de condução do processo, para fins de convenções processuais, para fins de decisões sobre o procedimento, para fins de construção desse procedimento. Então, eles estão aqui, ó, no patamar, mesmo patamar. Por isso que se fala que eles estão no plano horizontal. Contudo, para fins de proferimento de decisões judiciais, ou como gostam alguns autores, jurisdicionais, essa relação é uma relação vertical, o que é óbvio. As partes não proferem uma decisão judicial, mas sim o juiz. Então é o contrário. Então essa ideia de protagonismo no plano das decisões jurisdicionais permanece com o magistrado, permanece centrado na figura do magistrado. Mas como veremos em outros vídeos futuros, vocês vão perceber que é possível, inclusive, através de uma convenção processual, limitar a atividade cognitiva do magistrado. Eu vou fazer um vídeo específico para tratar do tema, que é possível celebrar uma convenção processual para limitar a atividade cognitiva do magistrado. Isso vai ser importante para vocês. Tudo bem? Bom, esse quarto modelo está previsto lá no artigo 6º do Código de Processo Civil. Artigo 6º do Código de Processo Civil. A maioria da doutrina hoje, aí vocês podem citar Alexandre Câmara, Fred Dias, a maioria da doutrina hoje sustenta que foi adotado em nosso ordenamento esse modelo comparticipativo ou de comparticipação. E ele é muito, muito importante. Não se preocupem que em outros vídeos nós veremos questões relacionadas a esse modelo comparticipativo. A ideia desse primeiro vídeo foi justamente mostrar para vocês quais são os modelos. E ao longo nós vamos encontrar vários vídeos tratando especificamente de cada ponto desse modelo adotado. Perfeito? Então, repetindo para a gente concluir, o modelo, segundo a tese dominante, adotado pelo CPC, é o modelo comparticipativo. E é claro que esse modelo comparticipativo vai gerar uma repercussão para os processos coletivos, não se esqueçam. Porque se eu afirmo que o modelo processual passou a ser o comparticipativo, é claro que o processo coletivo também terá que ser comparticipativo. Tudo bem? Então, senhores, até a próxima!